Olá, bom dia. Todos vocês estão bem? Espero que sim. Eu quero, antes de tudo, agradecer pela paciência de vocês, pela compreensão nos dias que eu precisei ficar afastada por problema de saúde. Felizmente estou bem e já podemos retornar às nossas atividades. Nós, então, iniciaremos agora com atividades de caráter mais prático. Nesse sentido, nós vamos começar a desenvolver a escrita, né? E, nesse sentido, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês sobre o resumo acadêmico. O resumo acadêmico, ele é um gênero de escrita acadêmica bastante importante, muito usado, ele é usado em várias situações, né? Então, ele se reveste de importância justamente por isso. Nós podemos usar, então, em circunstâncias diferentes, com objetivos diferentes, mas o que há de comum em todas as suas tipologias é justamente o seu caráter de ser a apresentação. Em outras palavras, ele é uma espécie de porta de entrada de um trabalho que nós iremos apresentar, quer na modalidade escrita, quer na modalidade oral. Quando eu falo de modalidade escrita e modalidade oral, eu estou me reportando a possibilidades concretas. Exemplo, em se tratando de eventos acadêmicos, sejam eles seminários, congressos, jornadas, todas elas têm uma relevância na apresentação de trabalhos. Esses trabalhos normalmente são trabalhos resultados de pesquisa. Essa pesquisa pode ser desde um projeto de iniciação científica, em que um acadêmico esteja inserido, até uma pesquisa para a finalização de curso, que vai resultar num trabalho de conclusão de curso, ou TCC, como também, e esses trabalhos, logicamente, são apresentados oralmente, porque são em bancas, não é? Ou também numa dissertação de mestrado, talvez. Mas todos eles têm em comum a questão do resumo. O resumo é a apresentação, por isso nós chamamos de ser a porta de entrada. Por essa razão, o resumo tem uma importância bastante grande, porque se nós não fizermos um bom resumo, certamente nós não levaremos o nosso leitor a se interessar pelo nosso trabalho. Então, o nosso trabalho deixará de ser lido. Por essa razão, o resumo tem tanta importância. Outra questão relevante: quando nós vamos participar de um evento, como eu citei, né, seja ele seminário, congresso, jornada, inicialmente nós precisamos mandar um resumo. Esse resumo é exatamente o resumo do trabalho que nós pretendemos apresentar nesse evento, ou nessa jornada, ou nesse congresso. Se ele for um resumo bem elaborado, a chance de que o trabalho seja aceito é bastante grande. Mas veja que o resumo, nesse caso, é um resumo bastante objetivo, eu diria até enxuto pelo tamanho que ele deve ter, né? Ele vai ficar aí em torno de 150 palavras, então ele é pequeno. E, juntamente com ele, eu preciso colocar as palavras-chave. Essas palavras-chave, elas têm que ter o peso daquilo que eu realmente estou trazendo do meu trabalho. E esse resumo, juntamente com as palavras-chave, se bem elaborado, eles terão uma grande chance de que o trabalho seja aceito para ser apresentado. Então, vejam que essa modalidade, né, esse gênero de escrita acadêmica, ele tem uma grande importância. Quando nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa, por exemplo, nós queremos buscar fontes de pessoas que já fizeram alguma coisa ou semelhante, ou com o mesmo corpus com o qual irei trabalhar. Enfim, eu preciso saber se alguém já pensou o que eu estou trabalhando, né? O que eu me proponho a pesquisar. E, nesse sentido, eu faço uma busca. Essa busca pode ser feita via bibliotecas virtuais, como posso fazer através das bibliotecas credenciadas das universidades. Muitas delas dispõem o seu acervo
a público, e nós podemos fazer essa consulta via a própria web, né? O que hoje nos facilita muito. E como que nós vamos fazer essa busca? Essa busca, certamente, nós vamos buscar por temáticas que nos interessam. Essa temática que nos interessa, nós vamos, então, olhar se o tema que a pessoa está tratando tem algo a acrescentar ao que eu pretendo estudar. E como que eu farei isso? É justamente através do resumo, a leitura de resumos. Então, eu vou ler os resumos e, se interessar, eu então vou baixar o arquivo e tenho esse material para leitura e verificação de pontos comuns, de avanços que talvez alguém já tenha percebido no seu trabalho anterior ao que eu estou propondo, e certamente haverá um diálogo entre esse trabalho e o que eu estarei propondo, o que eu estarei desenvolvendo. Então, com isso, a gente percebe que o resumo tem realmente uma grande importância. E nós vamos ver que o resumo, ele vai ser aplicado não somente nessas situações que eu mencionei, né? Que é de congresso, evento, enfim. Mas ele poderá estar, como hoje eu fiz uma busca, por exemplo, eu queria saber que produções que há, em termos de resumo expandido, na área da engenharia química. Então, o que eu fiz? Eu pus lá no Google para saber o que eu conseguiria obter, né? E quando eu cheguei ao ponto que eu desejava, encontrar um artigo, eu encontrei o resumo de um artigo. E, logicamente, eu fui ler esse resumo para saber se realmente esse artigo interessaria para a minha leitura e para que nós pudéssemos discuti-lo posteriormente. Não estava o artigo na íntegra, estava apenas o resumo. E eu li esse resumo, assim como li outros resumos. E achei esse resumo bem elaborado, achei esse resumo bem objetivo, achei que há coerência, achei que esse resumo tinha coesão. E mais, esse resumo estava bastante objetivo e as palavras-chave estavam de acordo com o título proposto. Então, havia coerência entre título, entre o próprio resumo e as palavras-chave que os autores determinaram. E isso me levou a ler o texto. Ao lado estava baixar em PDF, caso queira ler. Então, eu baixei o resumo na sua totalidade. Então, eu estou mostrando para vocês o quanto o resumo é importante nesse caso, porque ele nos leva a selecionar trabalhos realizados que podem nos interessar, que terão diálogo com aquilo que nós estaremos fazendo. Então, nós vamos olhar passo a passo da questão do resumo na aula de hoje. E depois que nós fizermos isso, eu vou apresentar o artigo, vou discutir alguns elementos do artigo para que vocês percebam como que esse artigo dialoga com o título e como esse artigo dialoga com o próprio resumo e com as palavras-chave. E vamos ver se está em consonância. Visto isso, vocês farão da mesma forma com o artigo que eu postarei para vocês. Então, vocês vão fazer também uma análise. Eu vou fazer uma análise com vocês hoje, e vocês terão um que vocês farão análise sozinhos e irão postar no SIGA. Combinado? Então, nós vamos agora ver o que eu preparei, e eu vou apresentar no PowerPoint e vocês irão acompanhar. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos abrir aqui o PowerPoint. Ainda não funcionou. Vou fazer diferente, vocês aguardem um minuto. Aqui está o PowerPoint. Agora, eu vou apresentar. Vamos ver se eu farei da forma correta. Eu espero que sim. Aqui está o material e nós vamos compartilhar. Espero que esteja acompanhando. Eu imagino que agora já está aí na tela para vocês.
Então, vamos ver. Aqui é dentro da nossa área, né, metodologia científica, e nós vamos ver, então, a relevância do resumo. Aqui diz o seguinte, que o resumo é um gênero de escrita, como eu disse a vocês, é um gênero acadêmico, ele é muito usado, e ele deve ser posto com objetivos específicos, e vale destacar algumas questões, né? O que esse resumo deve ter? Esse resumo deve conter a ideia central do trabalho ou artigo a ser apresentado, né? E, além disso, esse trabalho acadêmico, ele pode ser a conclusão de um trabalho via pesquisa, ele pode ser de um artigo que eu tenha escrito, ele pode ser apresentado em algum evento, esse evento pode ser um seminário, pode ser um congresso, ou similares, né? E pode ser usado também para apresentar um trabalho mais longo, como uma monografia e uma dissertação. Então, quando nós olhamos esses outros gêneros, que é uma monografia, a monografia ela é escrita em situações específicas. Exemplo, um trabalho de conclusão de curso pode ser uma monografia. Um trabalho de conclusão de um curso de especialização pode ser uma monografia. Então, a monografia é um gênero. Esse gênero é o gênero de um texto mais longo. Então, em se tratando de um texto mais longo, a escrita do resumo, ela exige muito mais atenção por parte de quem escreve. Porque, veja, uma monografia vai ter aí em torno de 30 a 40 páginas, mais ou menos, né, aproximadamente. É necessário que esse resumo, ele tenha até 250 palavras. Olha como ele é pequeno, se comparado ao tamanho desse produto final, que é a escrita da monografia. E ainda assim, esse resumo, ele precisa ter o título, ele precisa ter os objetivos, ele precisa apresentar com que aporte teórico foi trabalhado, qual a metodologia, e, se possível, que resultado ou resultados. Então, veja, são elementos necessários, mas que precisam estar num texto muito enxuto, muito objetivo. E tem que dar conta de tudo que está lá, para que o leitor leia e saiba com o que é que ele vai tratar quando for ler essa monografia ou a dissertação. Veja quanto é exigido de quem escreve o resumo a habilidade de lidar num espaço menor e dando ao leitor a ideia do que está sendo tratado num texto maior. Então, considerando essas questões, a gente vê que esse gênero, ele acaba sendo uma porta de entrada. Porque se a leitura não for boa, não for interessante, eu não vou cooptar no meu leitor. O meu leitor não vai ficar interessado. E o meu trabalho será descartado, ele não vai ser lido. Então, o resumo tem essa importância, ele precisa ser muito bem apresentado, né? E para isso, logicamente, eu preciso cuidar da linguagem também com a qual eu trabalho, para que essa linguagem seja uma linguagem objetiva e clara. Então, nesse sentido, o resumo acaba sendo a propaganda do que virá a seguir, né? A propaganda do trabalho a ser apresentado. E dito isso, fica evidente que o resumo, ele deve ser a expressão do trabalho, ele precisa ser isso, né? E, portanto, nós devemos observar a escrita com cautela. E nós precisamos ser hábeis para a seleção das melhores palavras. Nós sabemos que as palavras têm uma riqueza bastante grande. Por essa razão, nós escolhemos determinados itens lexicais, né, determinadas palavras, em detrimento de outras, por conta da sua carga semântica. Então, é bastante importante que se tenha em mente isso, né? Que palavras eu vou usar para melhor expressar a ideia do que eu quero passar do meu trabalho. Então, a seleção criteriosa das palavras, né? Assim como o tempo verbal. Veja que, como eu trato de um texto que é uma pesquisa que eu já realizei, é uma busca que eu já realizei, portanto, é pretérito, já é passado, eu já fiz, né?
Razão porque o tempo verbal também precisa ser cuidado quando eu faço esse resumo. E o tempo verbal preferencial para o resumo é justamente o tempo pretérito, para dar ideia de algo que eu já fiz, eu já concluí esse trabalho. Eu estou contando um trabalho que eu já concluí. Então, a preferência do tempo verbal é justamente o tempo pretérito. Eu falei da escolha criteriosa das palavras, eu falei do tempo verbal, que deve ser o pretérito, e eu preciso também ter em conta que esse texto precisa ser coeso. Ele precisa estar em consonância entre o que eu escolhi como título, o que eu pus lá como resumo, as palavras-chave. Eu não posso pôr palavras-chave distantes, porque se eu faço isso, eu estou ferindo o princípio de coesão da escrita do meu texto. E isso tudo precisa estar em consonância com o restante do texto que eu já concluí e que eu irei apresentar. Esses são os elementos fundamentais. O resumo, ele deve sintetizar de forma clara o conteúdo a ser apresentado. Então, esse resumo que é breve, ele precisa ser isso. Ele precisa ter clareza, para que o leitor possa acompanhar e entender realmente do que estou falando. E quais os elementos que eu preciso ter para apresentar um bom resumo, né? Então, o resumo ele deve ter entre 150 a 200 palavras. Então, com isso, vocês percebem que ele é breve, ele é conciso, ele é pequeno, né? Mas ainda assim ele deve trazer os elementos necessários para a compreensão do que o trabalho contém, o trabalho no seu todo, né? O resumo tem que ser suficiente para dar conta para o meu leitor do conteúdo geral do trabalho que virá na sequência. Então, algumas orientações para que se tenha um bom resumo, podemos observar a seguir, né? Primeiro, é a questão do tempo verbal a ser usado. Então, eu disse a vocês que, preferencialmente, esse tempo verbal, ele deve estar no tempo pretérito, porque ele apresenta um trabalho que já concluiu, já fiz, já realizei, né? Então, por isso, preferencialmente, o tempo pretérito. Ele deve ser objetivo, escrito com clareza, que eu já tinha falado, né? Não posso escrever deixando situações ambíguas na minha escrita, por exemplo, né? A ambiguidade não é bem-vinda nesse tipo de escrita. Nós precisamos clareza e objetividade. Então, a ambiguidade aqui não cabe. Como que a ambiguidade poderia aparecer? Se eu não tiver a felicidade de fazer uma boa seleção lexical, né, da palavra exata, da palavra precisa, eu posso estar usando palavra que tenha duplo sentido. E aí o texto vai ficar ambíguo, porque eu preciso mostrar para o meu leitor que eu tenho conhecimento do que eu estou tratando. Por isso eu preciso expressar com clareza. Não cabe ambiguidade, né? Também eu preciso ter essa clareza, porque eu parto do pressuposto que o leitor do trabalho que eu irei apresentar, ele desconhece o tema que eu estou tratando. Ele pode conhecer parcialmente, mas eu não posso partir do pressuposto que o meu leitor conhece parcialmente, porque ele poderá sim conhecer parcialmente, mas poderá não conhecer, ele poderá não saber do que eu estou tratando. Nesse sentido, a minha escrita precisa ser tão objetiva, de tal maneira, que esse sujeito que vai ler, ele não terá dúvidas, ele entenderá do que eu estou tratando. Então, por isso, ele não pode gerar ambiguidades, as palavras precisam ser bem selecionadas. E também ele deve evitar afirmações categóricas. Normalmente, num texto assim, nós procuramos trazer modalizações do tipo: é possível que, com esse material, com esse corpus, os resultados sejam estes. Então, veja que eu não estou dizendo aconteceu tal, ponto. Não. Eu trabalho sempre com essa probabilidade, né? Por que eu não faço afirmações categóricas? Porque eu só posso fazê-las depois do trabalho concluído. Ou seja, as afirmações categóricas, se necessárias, elas irão aparecer lá nas considerações finais, que é quando eu concluo o meu texto. Aí sim, com base em tudo que eu desenvolvi, com base em tudo que eu discuti, com base em tudo que eu levantei como registros, eu então posso afirmar que,
nessa situação, com esse corpus, com esse material, os resultados são estes. Veja que eu estou sendo cuidadosa para dizer, com esse corpus, com esse material, com esses registros. Por que eu tenho que trazer sempre esse cuidado? Esse cuidado justamente porque, com outro corpus, talvez os resultados não fossem os mesmos, porque aí nós entramos na discussão das variáveis. Há muitas variáveis no meio do caminho. Variáveis que podem ser de escolarização, variáveis que podem ser de gênero, variáveis que podem ser de situações socioeconômicas, enfim, variáveis que podem trazer mudanças, né? Então, nesse sentido, no resumo, devemos ter muito cuidado para não trazer afirmações categóricas. Ele deve ser a síntese do texto, mas sem essas afirmações. Essas devemos, na medida do possível, modalizar. Sempre tendo cuidado de, com esse material, com essa coleta, nesse lugar, nesse período, os resultados foram esses, ok? Seguindo, os elementos que o resumo deve conter. O resumo ele deve conter o tema, com o qual, logicamente, estarei trabalhando, a sua relevância para a área a que se destina, e eu preciso mostrar isso. A relevância do que eu estarei fazendo precisa ser dita objetivamente. Eu não posso deixar o meu leitor inferir, eu preciso dizer a relevância do que eu estou fazendo, e que se destina a uma área, né? Eu também preciso explicitar a motivação para a escolha do tema. Por que eu vou escolher esse tema? Há tantos temas, por que este? Apontar o problema da pesquisa ou estudo. Eu tenho um problema, eu levanto esse problema para fazer a pesquisa, né? Eu vou dar um exemplo concreto. Atualmente eu estou iniciando a elaboração de um projeto, é um projeto voluntário, de um voluntariado, né? E esse projeto, ele se volta para um público específico, como todo projeto. Todo projeto se destina a um público específico. Ou público, ou um objeto específico, se tratando de algo não pessoal, né? No meu caso, é pessoal. Então, qual é o público-alvo do projeto que eu estou em elaboração? Esse projeto ele se destina a mulheres egressas do sistema prisional de Foz do Iguaçu. Bom, qual é o problema? O problema que eu levanto é exatamente o seguinte: as mulheres que são egressas do sistema prisional provavelmente tenham dificuldades na inserção no mercado de trabalho. Esse é o problema. Então, qual é o público? Mulheres egressas do sistema prisional em Foz do Iguaçu. Qual é o problema? Eu parto da hipótese de que muitas dessas mulheres egressas têm dificuldade na inserção no mercado de trabalho. Então, qual é a motivação? A motivação é justamente detectar possibilidades alternativas para que essas mulheres tenham sua fonte de renda a partir de um trabalho proposto. Então, veja, eu tenho o quê? O público-alvo, o problema e a motivação, certo? Então, quando eu vou escrever o resumo, esses elementos precisam aparecer. Qual é a minha motivação? A escolha do tema. Que tema é esse? Qual é o público-alvo? E o problema da pesquisa qual é? Né? Ou do estudo. Bom, eu devo apresentar também as fontes que constituem a base da abordagem teórica. Eu não posso organizar um projeto que eu não tenha um aporte teórico que dê sustentação a esse projeto. Então, nesse caso do projeto que eu estou escrevendo, qual é a abordagem teórica de sustentação? Eu preciso buscar alguns autores que discutem essa questão do corpo aprisionado, né? E para isso eu certamente vou me apoiar em leituras como o Althusser, que trata dos aparelhos ideológicos do Estado. O sistema prisional acaba sendo um deles, né? Então eu preciso discutir isso.
eu preciso ler Foucault, Vigiar e Punir, que também vai tratar muito dessa coisa do corpo aprisionado, né? Que corpo é esse? O cerceamento da liberdade desse corpo. Vou ter que discutir questões de gênero, porque eu estou fazendo um recorte focalizando mulheres e não homens, né, no sistema prisional. Então, veja, sem eu ter a seleção desses aportes, e com o que eu irei trabalhar, a proposta da escrita do projeto, ela ficaria com base no achismo. Eu acho que acontece tal coisa. Não, eu não acho. Um projeto acadêmico, um projeto que se propõe científico, ele precisa ter esses elementos muito claros. Eu não posso trabalhar com eu acho que. Eu tenho que trabalhar com questões teóricas de base, que vão sustentar o meu trabalho, que vão mostrar que há uma teoria nessa proposta do fazer, né? Que é o fazer da pesquisa. E apresentar os objetivos e resultados. E isso eu estou trazendo para o resumo, né? Então, os objetivos precisam estar claros. Que objetivos são estes, né? E esses objetivos, eles precisam estar claramente colocados. Eu preciso apresentar também quais as implicações ou descobertas do estudo que eu farei. No caso, aqui eu estou trazendo como exemplo um projeto que eu estou escrevendo. Portanto, eu não tenho como escrever o resumo dele, porque eu estou escrevendo. Quando ele estiver pronto, eu escrevo o resumo. Então, vejam, por isso nós trabalhamos preferencialmente no resumo o tempo verbal pretérito, porque é algo que eu já fiz, né? Não é algo que está em processo, é algo que eu já fiz, que já concluí. E o resumo é a última coisa que se escreve de um trabalho, seja ele qual for, um trabalho acadêmico dessa natureza que eu estou apresentando a vocês. É a última coisa. Eu preciso estar com ele organizado, formatado, estabelecido objetivos, metodologia, aporte teórico, tudo isso tem que estar posto. Finalizando, aí eu vou reler e então eu vou escrever o resumo, dando conta de tudo que eu coloquei ao longo desse trabalho, de tal forma que o leitor realmente queira ler. Eu preciso convencer o leitor de que vale a pena ler. Essa é a grande questão do resumo. Vamos lá. O resumo não é uma coisa simples, eu só faço esse resumo que eu comentei com vocês, algo bem objetivo. Não, eu tenho modalidades. Eu posso ter o resumo crítico, eu posso ter o resumo informativo, o resumo expandido, depois eu vou falar um pouquinho dos anais, né? Então, vamos lá. O resumo crítico. Esse resumo crítico, ele também é chamado de resenha crítica. Então, ele é um tipo de resumo no qual se espera o ponto de vista de quem escreve, a partir de um texto original. Então, eu tenho um texto original, com o qual eu estou trabalhando, e eu preciso tratar um resumo desse texto por várias questões, até para auxílio no meu próprio trabalho, na escrita do meu trabalho, né? Mas, nesse caso, nesse tipo de resumo, que também é chamado de resenha crítica, é esperado que quem escreve, ou seja, o seu autor, né, ele explicite, ele deixe claro, ele se posicione, tá? Tem o ponto de vista dele. Já no resumo informativo, não. A ideia do resumo informativo, como o nome já diz, é informar, é apresentar um trabalho. Eu vou apresentar naquele resumo pequeno, curto, que eu já comentei com vocês. Eu posso pôr ali, por exemplo, informações de um artigo. Eu posso colocar as informações do relatório de pesquisa, o relatório da conclusão do curso, né? Quando eu faço a conclusão do curso, eu faço um relatório. Então, esse resumo tem esse peso, né? Mas eu também posso ter o resumo expandido. Aí, o que é o resumo expandido? O resumo expandido é um tipo de resumo que deve sintetizar um trabalho mais longo. Esse trabalho mais longo, ele pode ser a resenha de um livro, por exemplo, né? Ele pode ser um trabalho de conclusão de curso, ele pode ser uma monografia, ou mesmo um relatório de pesquisa. Então, esse tipo de produção acadêmica é bastante utilizada para publicação nas revistas, do tipo anais. Então, o que são anais? Grandes eventos,
eles normalmente publicam um material. Esse material, atualmente, ele tem sido mais publicado na modalidade online, mas alguns ainda mantêm a modalidade impressa, né? E quando tem a modalidade impressa, nós vamos ter os anais do evento. Os anais do evento, eles constituem uma espécie de promemória do evento, né? Então, o que é essa promemória? Ela se apresenta como uma revista, e essa revista normalmente trabalha com resumos expandidos, que eles seguem a mesma formatação de um artigo, mas com um número menor de páginas. Então, é preciso condensar as informações para que eu possa participar com o meu trabalho publicado numa revista dessa natureza. Então, aqui nós vamos ter que o resumo expandido é um gênero de escrita, né? Essa estrutura é similar a um artigo, então ela vai ter resumo também, título, resumo, palavras-chave, né? E a sua estrutura, ela deve conter entre 8 e, no máximo, 12 páginas. No máximo. Então, o resumo expandido, ele tem um limite, né? Ele é um resumo porque ele ainda não é um artigo completo, que sem o artigo estaria aí na faixa de 20 páginas, né? Ele é menor, por isso ele é um resumo expandido. Mas a estrutura é a mesma estrutura de um artigo. Então, o que ele deve conter? Ele precisa conter o título, ele precisa conter o resumo, ele precisa conter a apresentação ou introdução, a pessoa fica livre para fazer a escolha, né? Tem o corpo do trabalho, nesse corpo de trabalho nós podemos dividir em duas, no máximo em 3 sessões, não mais do que isso, as considerações finais e as referências. Então, essa é a estrutura do resumo expandido. E também o lugar onde ele é publicado, né? O resumo expandido, normalmente, ele se destina à publicação de anais, que é uma promemória de eventos, né? Esses eventos, eles podem ser um evento da iniciação científica, por exemplo. Normalmente, quando os trabalhos da IC são apresentados, eles são publicados, e a publicação dele, normalmente, é uma revista, como os anais. E a ideia é justamente essa, né? De apresentar num tempo, num espaço mais curto, né? Seguindo. Trata-se de um gênero acadêmico semelhante ao resumo expandido, né? O paper. E ele permite um número maior de páginas, ele pode chegar até 15 páginas. O paper, ele é um gênero de trabalho mais usado na apresentação de congressos internacionais e as suas respectivas publicações também em anais de evento. Bom, então até aqui nós vimos a questão do resumo. O resumo e como que ele se apresenta, né? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem. E agora nós vamos apresentar um modelo. Esse modelo, eu também me proponho a fazer uma análise. Eu vou publicar aqui o artigo, e, na verdade, esse artigo é um resumo expandido, e eu vou comentar cada elemento dele para que vocês percebam a sua estrutura, né? Como o resumo expandido. Nós vamos observar o resumo pequeno, né? E depois nós vamos ver, na sequência, como que foi trabalhado o texto. Então, vamos ver, então, esse artigo. Eu vou pôr aqui para que vocês possam acompanhar. Vamos lá, apresentar agora. Vocês aguardem só um minuto, já vou colocar. Vamos ver, está aqui. Vamos ampliar para que vocês possam acompanhar. Muito pequenininho. E pequeno não vai dar para acompanhar. Então, vamos lá. Está aqui. Oh, Deus. Aconteceu alguma coisa errada aqui. Eu preciso que vocês possam acompanhar o texto. Vamos lá. Já estou colocando aqui.
Vocês vão ver, já estará aí na tela, e a gente vai discutir passo a passo. Está aqui. Não é possível isso. Vamos ampliar. Sem ampliar, senão vou conseguir acompanhar. Oh, meu Deus, por que não sai isso aqui da frente? Tá bem difícil, ele tá fazendo algo que não tá me deixando abrir o texto. Vamos ver se agora vai. Eu não consigo abrir esse texto para vocês lerem. Ver se assim vai. Ah, agora sim. Pronto, consegui. Vamos lá, então. Agora vamos voltar, apresentar agora, e vamos ver o texto. Está aqui. Compartilhar. Olha só, aí nós temos um artigo, acho que vocês já estão visualizando, né? Esse artigo, ele, olha o título, vamos olhar parte por parte, né? Para que a gente possa fazer uma boa análise, para que vocês percebam do que eu estou falando, né? Então, vamos lá. Título. Produção do vinho e o tratamento de seus efluentes. Bom, então, o título, ele deve ser objetivo, como está aí, né? E logo abaixo nós temos os autores. Mercedes Ribeiro Oliveira Antunes, e aí está o e-mail da pessoa, que com certeza é a pessoa que coordena o trabalho, porque os demais não estão qualificados, né? Aí tem a Lilian Amaral de Carvalho, Gilson Lemos de Carvalho, e coordenação do curso de Engenharia Química. Então, nós sabemos quem são os autores, e nós sabemos de que área ele é, oriundo, né? Vamos ver o resumo. Não é necessário, na estrutura do resumo, que se escreva resumo. A gente pode simplesmente fazer o resumo da forma que está aí, com recuo, e pronto. Se preferir escrever resumo, pode, não é proibido, mas não é também algo fundamental. Vamos ver o que diz o resumo. O presente trabalho trata da fabricação de vinho e o tratamento de seus efluentes. Iniciou-se contando um pouco sobre o nascimento, os locais e os dados iniciais do vinho no Brasil e no mundo. Após, é mostrado também o processo de fabricação, desde a colheita da uva até o seu descarte final. O artigo também mostra a melhor época para a fabricação do vinho e alguns métodos utilizados em empresas para o tratamento dos efluentes vinícolas. Palavra-chave, no caso aqui deveria ser palavras-chave: vinho, produção, efluentes, tratamento. Então vamos lá. Esse resumo está de acordo? Vamos por partes, né? Aqui diz que o presente trabalho trata da fabricação do vinho e o tratamento dos seus efluentes. Então, veja, fabricação. Não estamos pensando aqui em venda, não estamos pensando aqui em distribuição, não estamos pensando aqui em catalogar vinícolas, mas sim fabricação. Então, esse é o ponto-chave. Segundo, não é só fabricação, eles também estão interessados no tratamento dos efluentes. Então, tem dois pontos importantes aqui, que é a fabricação e o tratamento. Bom, na sequência, foi mostrado um pouco a questão da metodologia, né? Embora não esteja escrito aqui metodologia. Mas, aqui está dizendo os passos. Eles aparecem. Quais foram os passos? Primeiro, contando um pouco sobre o nascimento, logicamente em relação às uvas, né? Os locais e os dados iniciais do vinho no Brasil e no mundo. Então, veja, alguns pontos importantes aqui. Então, primeiro, eles procuraram saber esses elementos, né? O nascimento, os locais e os dados iniciais, o que eles tinham para começar, né? E o vinho ao qual eles se referem não é só o vinho produzido no Brasil.
mas é o vinho produzido no Brasil e vinhos oriundos de outros países, porque está dizendo que é Brasil e no mundo. Veja que essa proposta é bem ousada, porque se nós olharmos no Brasil, por exemplo, só Brasil, nós vamos ver que a produção de vinho, ela tem uma diversidade em termos de locais, em termos de produção da própria uva que vai gerar esse vinho, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós vamos ver que várias são as vinícolas, inclusive tem passeio, visitação às vinícolas gaúchas, né? Então, aqui eles estão dizendo que vão olhar Brasil e no mundo. Então, é uma proposta bem ousada. Não é um recorte breve, é um recorte amplo. Bom, depois que eles mostrarem isso, qual é a ideia? Aí eles vão se debruçar sobre o processo de fabricação. E a fabricação eles vão contemplar desde a colheita da uva até o descarte final, quer dizer, o processo completo, né? Quando fala em colheita da uva, é o processo inicial, e nem é o inicial, né? Se a gente pensar primeiro no tipo de plantio, no tipo de solo, em que solo essas uvas foram plantadas, que qualidade tem essas uvas, né? Isso seria o precedente ainda, para depois se tratar da colheita, porque a colheita ela já vai gerar algo que é dependente, né? Há uma variável dependente que é o solo, que é o lugar, que é o clima, a região, tudo isso é interveniente, tudo isso vai intervir nessa produção. Bom, e aí vai dizer que o artigo mostra a melhor época de fabricação, tá? Mas não diz a melhor época de fabricação onde, se é no Brasil ou se é no mundo. Então, esse resumo deixou alguma lacuna, né? Ele vai dizer que os métodos utilizados em empresas para o tratamento de efluentes vinícolas. Fechou. Então, esse resumo ele está bom, mas ele deveria ainda ter mais algum elemento, que não deu a informação completa para o leitor. É isso que eu quero que vocês observem nos resumos. Se ele deu conta ou se ele deixou elementos importantes fora. Se ele deixou alguma coisa no ar, né? Primeiro, a amplitude, né? Brasil e mundo. Segundo, as variáveis. Não trata de variável em momento nenhum. E há variáveis importantes aqui na produção do vinho. Palavra-chave, então. A palavra-chave, normalmente, nós partimos para 3, no máximo 4, né? Então, aqui está dentro. É o vinho, sim, com base central, está lá no título, está ali no resumo, tratamento, né? Então, sim, é palavra-chave. Produção, porque também eles estão procurando isso, né? Os efluentes, que também aparecem no título e aparecem novamente no resumo, e o tratamento. Então, as palavras-chave estão absolutamente de acordo com a proposta feita no resumo. Agora, vamos ver, ele começa pondo introdução. Quando nós vamos escrever, esse aqui trata-se de um resumo expandido, ele tem 10 páginas, tá? 10 páginas é um resumo expandido. Então, provavelmente, ele tenha sido publicado em uma revista no tipo Anais. Então, veja que aí ele trabalha como uma introdução. A introdução ela pode ser escrita dessa forma, mas ao invés de escrever introdução, também as pessoas podem usar outras maneiras de dizer isso, né? E não fere em nada o seu trabalho. Por exemplo, ao invés de falar introdução, nós podemos dizer palavras iniciais, palavras introdutórias, enfim, né? Nós podemos ser criativos e colocar, ao invés de introdução, que é uma coisa extremamente formal, né? Nós podemos usar, sim, na nossa criatividade e estabelecermos um título, que sim remete à questão da introdução. Bom, vamos lá. Aí vem aqui uma história, né? O vinho iniciou sua história na Península Ibérica, pelos Tartessos, em 2000 a.C. Então, aqui começa uma localização temporal, tá? Está em consonância com o resumo? Sim, porque ali o resumo promete isso, né? Promete fazer um levantamento dessa natureza. Então, começa justamente fazendo o que prometeu no resumo. É isso que eu digo que é a coerência. Eu não posso começar dizendo uma coisa
e depois eu vou fazer outra. Então, a coerência é exatamente eu ter um ponto de partida e seguir esse ponto de partida, que é o que ele está fazendo aqui, né? Então, caso histórico, quando iniciou? Como servia? Ele era utilizado como moeda de troca no comércio, com metais e apreciado por diversos povos e civilizações, com grande relevância cultural, econômica e social. Então, veja, aqui na introdução já inicia dando a contextualização temporal. Né? Qual é o tempo? Segue na contextualização temporal. Entre os séculos 17 e 18, foi o produto mais exportado da Península Ibérica. Então, veja, continua a contextualização temporal. E aí já pula para o Brasil. Veja que é um salto bastante grande. O resumo expandido pode apresentar esse problema. Qual é o problema? Eu deixo um hiato temporal descoberto. Porque aqui o autor começou a falar, os autores, né, começaram falando de 2000 antes de Cristo. Aí um salto temporal para o século 17 e 18. Do século 17 e 18, dá outro salto temporal para o século 15 e 16. E depois dá outro salto temporal e local, né, porque vem para o Brasil, e no Brasil vai localizar entre os anos 2000 e 2010. Olha quantos saltos há nesses 3 parágrafos. São 3 parágrafos com saltos temporais enormes, né? Século 2000 a.C. para a atualidade 2010. Então, esse tipo de salto temporal, ele, para um artigo final, por exemplo, ele não é muito bem-vindo. Nós precisamos trazer a contextualização. Se é importante que nós comecemos por um período tão posterior, tão pretérito, nós podemos começar, isso não é o problema. O problema são os grandes saltos, porque ficam hiatos abertos, né, espaços abertos, em que o leitor vai preencher de alguma forma, certo? Então, assim, num artigo completo, não um resumo expandido, que é o caso desse, né, esses saltos, eles devem ser preenchidos, não deve ser deixado assim para o leitor preencher ao seu bel prazer. O vinho é uma bebida resultante da fermentação do mosto de uvas frescas e que é feita através de micro-organismos como a levedura, e aí vai situando, né, a questão da produção, que já vai para a composição. Tá? Então, a composição química é complexa, aí vai discutir a produção química desse vinho. Na sequência, ainda na introdução, né, nós vamos ver ali que o processo é realizado em 7 etapas: recepção das uvas, esmagamento, fermentação, decantação, maturação, filtração e engarrafamento. Então, veja, o processo, ele vai cumprir essas etapas. O autor não diz, ou os autores não dizem, se eles vão tratar ponto por ponto. Essa é uma lacuna do texto. Eu estou fazendo uma análise do texto com vocês. E eu quero que vocês observem o texto e percebam isso que eu estou colocando. Então, o processo é realizado em 7 etapas. Quando eu digo isso, é o ideal que eu anuncie para o meu leitor se eu irei tratar de ponto a ponto ou se esses itens serão retomados em algum momento, ou se não é relevante falar deles na sequência. Aqui, os autores não dizem o que eles vão fazer. Tá? Então, aí precisaria finalizar esse parágrafo anunciando isso ao leitor. Por exemplo, o processo é realizado em 7 etapas: recepção de uvas, esmagamento, fermentação, decantação, maturação, filtração e engarrafamento. Essas etapas serão vistas na sequência do texto, na parte em que serão discutidos os dados. Essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade: essas etapas, embora relevantes no processamento do vinho e a transformação do mesmo, embora relevante,
não trataremos, porque não é o ponto central da nossa proposta. Ponto. Então, nós estaremos anunciando para o leitor que, embora tenha relevância para o trabalho, nós não levaremos em conta. Então, veja, nós temos duas possibilidades. Ou nós vamos anunciar que serão retomados em algum lugar da minha escrita, ou já anuncio que, embora relevantes, eu não farei uso delas para discussão do meu trabalho, certo? Então, aqui, de novo, nós percebemos que faltou alguma coisa, né? Faltou uma informação ao leitor. Bom, seguindo. Aí vai falar dos impactos ambientais causados pela fabricação do vinho. E vai dizer, então, que o vinho, ele é responsável por um impacto ambiental, né? E quais são? Então, vai dizer a poluição da água, a degradação do solo e da vegetação, os odores, as emissões atmosféricas ou subprodutos e os ruídos dos aparelhos de fabricação. Então, veja, os impactos ambientais são bastante consideráveis. Aí a pergunta é, vocês, autores, irão falar desses impactos ou irão desconsiderá-los? Isso está dito em algum lugar? Aí segue. Os afluentes das vinícolas são extraídos de operações de lavagens e também das águas residuais, perdas de mostos, produtos de limpeza e desinfecção. Veja que tem a numeração. Essa numeração, lá no final, vai aparecer, então, uma notinha explicando cada uma delas, certo? Bom, essas notas, elas são importantes. Elas deveriam estar anunciadas ainda ali no começo da introdução. No seguinte sentido, dizer que as notas que estão enumeradas no final de alguns parágrafos desse trabalho, elas estão ao final para explicitar do que se trata. Então, tudo que vamos fazer no trabalho precisa ser anunciado. Eu não posso largar as notas soltas assim, tá? Elas deveriam aparecer ali no início da introdução, já anunciando isso. Então, ali no início não está anunciando. Então, outra lacuna. Agora a gente dá um salto. Os efluentes são resultados das várias etapas de processamento e limpeza da vinícola e são um grave problema ambiental e devendo ter um tratamento diferenciado antes de sua descarga no meio ambiente. De novo, tem apenas uma notinha e não desenvolve essa ideia, embora mostre que há uma gravidade nisso tudo. Tem o número da notinha que depois lá no final vai dar uma explicação. E bom, assim segue o texto, né? Aqui nós vamos ver essa leitura do restante dessa parte da introdução, ela é uma parte descritiva, ela está apresentando, né? E nós vamos logo a seguir cair na parte do referencial teórico. De novo, nós vamos ver que aqui há um rigor, né, na escrita, de tal maneira que nós temos como título sempre algo mais clássico, né? Que são as partes / etapas do trabalho. Introdução, referencial teórico, que já é o corpo do trabalho, né? Depois vem análise, enfim. Mas, como eu disse anteriormente, nós não precisamos trabalhar assim. Eu posso discutir o referencial teórico dando um nome. Eu posso dar um título aqui, né? Que dê conta do que eu vou escrever no referencial teórico e que seja também algo não tão preso a essa forma, né? Isso aqui é uma forma. E quando eu digo lá, título, introdução, referencial teórico, metodologia, são os passos do trabalho, sem dúvida, necessários, e que vão tornar esse meu trabalho com rigor científico. Mas eu posso ser alguém flexível nessa escrita, no sentido de escolher títulos. Eu posso escolher títulos,
E esses títulos, eles devem dar a ideia, sim, de que é uma introdução, de que é um referencial teórico, sem necessariamente escrita, título, né? Ou referencial teórico. Mas vamos lá. Qual é a base teórica que esse grupo usou para o seu trabalho, né? Então, vamos lá. Em todo o mundo, a produção de uva e vinho envolve mais de 40 países. Os maiores produtores são França, Itália, Espanha, Estados Unidos, Argentina. Atualmente, o Brasil é o 16º produtor mundial de vinho. E atualmente são produzidos mais de 580 milhões de litros de vinho no Brasil. Então, assim, destaca a questão no mundo e localiza a situação do Brasil. Está bem organizado, essa parte está boa, porque se nós lembrarmos de como é que estava lá o resumo falava exatamente isso, né? Que esse trabalho tinha como foco a questão da produção do vinho, e essa produção do vinho seria Brasil e mundo. Então, está plenamente de acordo, coerente, né? Então, nós vamos ver eles vão fazer agora um percurso, né? Para falar e dar base de sustentação ao seu trabalho. Então, ele vai falar do Brasil, por exemplo, quais são os principais produtores, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Bahia e Pernambuco. Veja que aqui está destacando os lugares no Brasil onde há essa produção, né? E aí vai fazer uma resenha, discutindo, né? Por exemplo, a questão de tempos remotos, como era a qualidade do vinho, depois como essa produção teve mudança, e hoje nós temos uma qualidade muito melhor do vinho nacional. E aqui nós vamos ver outras discussões, né? Que vão seguir pela questão da rota, né, que está aqui nesse parágrafo, a rota da vinificação da uva branca, que é descrita a seguir. Então, assim, vai falar qual é a rota, o percurso, né, e já traz aqui alguns dados teóricos sobre fermentação, né, qual é a fermentação, o tipo de fermentação, a estabilização por frio, tártaros, resíduos, enfim, começa a localizar. Depois eu falar das principais etapas da produção de vinho, né, e que eles então vão detalhar, que vai desde a recepção até o desengaço, né, que é o esmagamento, né, como é que isso tudo se processa. E aqui volta a discutir do artigo, né, nesse artigo trataremos do vinho branco. Esse processo influencia bastante na qualidade do vinho. Veja que até aqui nós não tínhamos a ideia de que tipo de vinho esses autores estavam falando. Só vai falar aqui. E o vinho com o qual eles estão tratando é o vinho branco. Então, veja, esse tipo de informação seria interessante estar posto antes, porque, embora aí fale dos vinhos tintos, né, o artigo se propõe a olhar a questão dos vinhos brancos. Então, tem um recorte, né? E esse recorte precisaria ser dado antes ainda. Quando nós começamos a ler um texto, esses elementos eles precisam estar lá no início, porque isso melhora a nossa condição de leitura e de entendimento. Bom, continuando. Aqui, nessa parte do texto, está falando um pouco, continua falando, né, da organização disso, da preparação, olha ali, primeiro transfega ou decantação, né, porque apareceu lá em cima também, o mosto é transferido do tanque de fermentação para o de decantação, o vinho límpido será separado dos depósitos que se formam no fundo dos tonéis. A velocidade do depósito dependerá do diâmetro e do peso das partículas presentes no mosto, bem como do vinho e do recipiente. Os depósitos formados no fundo são chamados de grúspula e são pastosos. E, de novo, tem uma notinha. Depois vem a pensagem, e assim vai, ou seja, percebem que ele está tratando ponto por ponto de algo que já tinha posto lá em cima, mas não anunciou.
Então, chama atenção que isso deve ser anunciado. Quando o autor fala que vai apresentar essas etapas, ele deve dizer, a seguir, ao longo do trabalho, ao longo do texto, estaremos abordando ponto por ponto. Isso localiza o leitor no texto que se lê. Então, são esses pontos que eu quero que vocês observem quando olharem a escrita de um resumo, e principalmente um resumo expandido. Olha, lembra que eu falei dos pontos? Lá falou o primeiro, né, que é a decantação. O segundo, transfega, que é a estabilização e o acabamento. Então, eles estão retomando os pontos, só não anunciaram o leitor, né? Agora, nós vamos aqui para o lado. Estima-se que a produção do resíduo, cerca de 1,3, 1,5 quilo, né, por quilo, por cada litro de vinho produzido, sendo 75% de efluentes vinícolas, 24% produtos de vinificação e 1% de resíduos sólidos. Aqui está tratando de elementos metodológicos. Na sequência, continua falando disso, né? Ele contém autocianina, que é um composto extraído da casca da uva, com propriedade indicadora de pH, pois muda de tonalidade em função do pH. Então, veja que aqui está tratando de uma variável que é interveniente, que pode mudar a qualidade do vinho por conta do pH. Então, veja, quando nós temos variáveis, é importante que se anuncie. Nós trabalharemos com variáveis, tais como, aí anuncia para o leitor quais são as variáveis. E segue, aqui toda é uma análise química do processamento, que vale a pena depois vocês fazerem a leitura total. Eu vou postar esse artigo, aliás, esse resumo expandido, para que vocês leiam na totalidade e depois eu vou estabelecer um roteiro para que vocês comentem. Bom, seguindo, toda essa parte aqui ainda é a parte de discussão voltada à produção do vinho, com todos os elementos, né, com dados químicos que vão também intervir, e bastante interessante. Depois vocês vão ler com tranquilidade, com calma, e vocês vão também fazer o comentário. Aqui, lembrem que lá, quando nós olhamos o resumo dizia Brasil e mundo. Então, agora aqui já começa a falar da questão europeia. Então, European Pre-Salt Agency, que a sigla é EPA, exige das vinícolas o plano de monitoramento, onde inclui o controle de água, afluente e efluente, solo e águas subterrâneas, para que possíveis contaminações sejam detectadas. O monitoramento deve ser o fluxograma de entrada e saída, a descrição clara e concisa dos processos adotados na vinícola e dados quantitativos anuais. Então, aqui traz um aporte importante para fundamentar o trabalho. E, na sequência, tem outro aporte importante, que é a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que, no número 357, de 17 de março de 2005, que define os valores máximos do pH, a temperatura, que é o DBO, sólidos em suspensão, entre outros parâmetros, para lançamento de efluentes em copos d'água. Diferente de outros países, no Brasil, não existe uma legislação específica para regulamentar os lançamentos gerados pela indústria vinícola. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos dois aportes importantes que, teoricamente, vão sustentar esse trabalho, né? Então, olhar para essa agência, né, para o EPA, qual a orientação, qual a normatização, e olhar também para a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente no Brasil, e ver como é que isso também se coloca. E nós vamos ver aí que há uma diferença entre o que um propõe e o que o outro propõe. Mas o aporte não para por aí. Nós vamos ver aqui, na sequência, né, a EPAMIG,
que é outro órgão, né, que olha para essas questões, que está ali em cima, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, né, que está situada lá em Caldas, em Minas. E a EPAMIG, ela vai atuar numa questão macro. Então, regiões minerais, especificamente para o artigo será descrito o vinho branco produzido em Caldas. Então, veja que aqui há um recorte. Não está mais olhando a situação contextual mais macro, que é o Brasil, mas está olhando a questão do vinho branco numa micro-região, que é essa região de Caldas, em Minas Gerais. Então, veja que o texto, ele está fazendo um processo de macro para micro, né? Olha um contexto maior, que lá no início começou falando da situação de Brasil e mundo, depois trouxe um aporte que se ampara numa agência europeia, da agência europeia vem para uma agência brasileira, como que é uma normatização, e dentro da agência brasileira vem para a EPAMIG, que é localizada, é regional. Então, do macro, vai recortando para um micro. Essa é a proposta desse trabalho. E vem desenvolvendo, assim, a sua escrita, né? E aí nós vamos ver as tipologias de vinho, que lá em cima não foram anunciadas. Então, o vinho descrito, que é o Chardonnay, de uvas oriundas de Três Pontas, Minas Gerais, recebidas em dezembro de 2015. No momento da retirada do efluente, o vinho concentra-se na fase de estabilização proteica. Então, aqui vai falar especificamente de um tipo de uva que produz um tipo de vinho. E agora vem uma parte bem interessante para vocês que são da engenharia química, acho que isso vai interessar bastante, né? Veja que aqui nós temos as figuras, que são as numerações que nós fomos vendo ao longo do texto, né? Mas nós temos as tabelas, que são os parâmetros, e os padrões de emissão. Elas foram organizadas em tabelas. Olha, e aqui continua, né? Então, essa figura vai expressar o fluxograma da fabricação do vinho branco, que é o Chardonnay, e como que se organiza. Então, esse fluxograma tem que dar conta disso, né? E nós vamos seguir e vamos ver como que a coleta de dados foi realizada para esse trabalho. Então, a parte que nós lemos até então, que vocês depois vão fazer a leitura adequada, né? Aqui a leitura foi saltando, porque eu queria explorar os elementos para vocês perceberem, né, pontos, mas a metodologia, ela está bastante ligada à questão da coleta de dados. Então, como que isso foi feito, né? Como que eles levantaram os elementos para fazer a sua análise, a sua escrita. Então, aqui está dizendo que o trabalho teve como base a revisão bibliográfica, ou seja, ao invés de fazer uma pesquisa aí em campo, eles fizeram a partir de materiais coletados, bibliografia, né? Então, a revisão bibliográfica. Essa revisão bibliográfica, ela deveria estar lá no resumo inicial, porque aí nós saberíamos com qual aporte metodológico esse grupo trabalhou, na revisão bibliográfica. Bom, que mais? É uma revisão bibliográfica, mas está centrado dentro de uma pesquisa qualitativa. E qualitativa, que preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação dos fatos ocorridos. Ou seja, esse trabalho não vai apresentar aportes estatísticos, porque não é o caso. É uma análise qualitativa, ou seja, vamos discutir em termos de qualidade dessa produção, não quantificando, por exemplo, comparativamente entre estados brasileiros, que era uma possibilidade, né? Até porque aqui ele cita as regiões brasileiras que produzem vinho, então poderia fazer um quantitativo dessa natureza. Eles não se interessaram, eles fizeram um recorte qualitativo. Então, quando nós vamos nos debruçar sobre um projeto, isso precisa estar claro, né? Com qual perspectiva metodológica que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com quantificação, ou eu quero olhar a questão qualitativa, e aí eu não entrarei nos dados estatísticos.
Seguindo, aqui diz que o presente trabalho foi realizado no período de fevereiro de 2016 a junho de 2016, através de leituras de artigos, acompanhamento de vinícolas experimentais, da EPAMIG, de Caldas, né? E foi conversado com a enóloga responsável pela empresa, para que nos desse suporte sobre como é realizar o tratamento do efluente, mas fomos informados que não seria possível, pois o tratamento não é feito na empresa, e sim em uma empresa terceirizada. Esse dado último aqui, que é o de buscar conversar com a enóloga e não ter conseguido, poderia ser uma nota de rodapé. Ela não tem uma relevância tão grande para estar aqui, como tem a relevância da questão do tempo, né? Em quanto tempo esse trabalho foi realizado? Não é uma pesquisa longitudinal, porque o trabalho foi feito em pouco tempo, então não é longitudinal. Seguindo, o que é que nós temos aí? Aqui nós vamos ter os processos de tratamento de efluentes, está absolutamente coerente com o que foi dito lá em cima, né? Isso já estava lá na fase do resumo do trabalho, então segue uma linearidade, segue uma coerência daquilo que foi dito lá em cima e o que foi sendo desenvolvido. E aqui nós temos as tabelas importantes, né, que são a questão do fluxograma, essa figura mostra, então, como que isso se dá. Esse fluxograma, eles têm que estar coerentes com o que está sendo dito, né, então aqui nós vamos ter no texto a escrita, né, que são as vantagens do rendimento, depuração elevada, os custos, enfim, tudo isso está posto aqui e vai dialogar com o fluxograma. Então, de novo, a importância, eu não posso fazer uma tabela, um fluxograma, um quadro, se eu não vou discutir. É simplesmente para pôr ali, isso não revela a coerência do meu trabalho. Eu preciso falar disso, né? Aqui também, ó, o sistema de tratamento dos efluentes vinícolas em SBR apresenta elevada eficiência de remoção do DQO. Aí, como exemplo de resultados obtidos, pode-se demonstrar. E aí ele vai descrever, né, no sul da França, como aconteceu, e descreve, e depois apresenta novamente uma figura. Então, é bem elaborada essa parte do texto. Depois nós vamos ver que há a discussão dos tratamentos físico-químicos em vinícolas, e aí vai falar ponto por ponto novamente, né? Então, de novo, aqui o texto vai se construindo de uma forma coerente, né? O que é que nós vemos aqui? Aqui nós vamos ter, em relação à remoção da cor, o tratamento em CA apresentou uma remoção de 43%. Então, aqui é uma parte do trabalho que está discutindo também os aspectos metodológicos. E isso é importante. Todo trabalho precisa ter a fundamentação metodológica bem feita. E aqui nós vamos ver que os autores tiveram um cuidado bastante importante na escrita, né? E organização de tabela, de quadros, né? Estabelecendo uma coerência entre o texto como um todo. E aí vem os resultados. Com tudo isso que nós fizemos, aonde chegamos? E aqui nós temos uma descrição, que é uma descrição dentro da formulação química, para vocês isso talvez seja bastante interessante. E vem a conclusão. Agora, vejo que a conclusão, eu vou ler, para que nós possamos comparar com o que vimos lá em cima, no resumo, e o que nós vimos na introdução. Vamos ver se isso também está em consonância. O artigo procurou mostrar a produção, caracterização e o tratamento de efluente de uma vinícola, focando-se no vinho branco, mas sempre de uma forma qualitativa. Os principais tratamentos mencionados foram tratamento biológico com alimentação sequencial, que é o SBR, processo aeróbico, digestão anaeróbica, absorção por carvão ativado e os processos oxidativos avançados, com foco no reagente de Fenton.
todos os tratamentos demonstraram ser eficientes, possuindo vantagens e desvantagens. Essa conclusão está interessante, mas quando diz possuindo vantagens e desvantagens, seria interessante que os autores formulassem talvez um parágrafo a mais para apontar quais as vantagens e desvantagens, e ainda finalizando dizendo que a essa conclusão chegamos com essa produção, com esses elementos, com essas análises e com a produção do vinho branco. Aí fecharia melhor essa conclusão, porque o foco principal foi o vinho branco, isso precisa ser dito. Então, essa conclusão poderia ter um parágrafo a mais, estaria perfeita. E aí vem as referências, então, com o que trabalharam, né? Referências bibliográficas. Veja que eles não puseram bibliografia, eles puseram referências. Qual é a diferença entre referências e bibliografia? A bibliografia, ela vai apresentar tudo aquilo que foi lido. Tudo que eu li é a bibliografia. E tudo que eu citei é referência bibliográfica. Então, o trabalho final, ele pode conter as duas coisas. Ele pode conter referências, eu não preciso escrever referências bibliográficas, eu posso simplesmente escrever referências, mas eu posso pôr as referências bibliográficas, que é tudo aquilo que eu citei ao longo do meu trabalho, e posso finalmente pôr a bibliografia, que é tudo que eu li, é tudo que eu olhei, tudo que de alguma forma passou pela minha leitura para escrever o trabalho que eu escrevi. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Essa aula, ela é complementada com a leitura adequada do resumo expandido, que eu usei como exemplo, e eu estarei postando a aula, e assim como esse resumo expandido, em um roteiro, que é um roteiro que vocês deverão ler e postar como resposta no SIGA, no fórum desse texto. Essa é a complementação da nossa aula de hoje. É uma aula que, como não tem interação, uma aula gravada, a nossa atividade, então, será complementar, e essa atividade complementar é justamente o que eu estarei postando na sequência. Eu espero que vocês tenham acompanhado, que tenha ficado com clareza tudo aquilo que foi abordado aqui, porque nós começaremos a trabalhar com atividades práticas. Então, dúvidas vocês podem postar lá no SIGA, no fórum que eu estarei abrindo. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, pode colocar lá e a gente vai dialogando por ali. Combinado? Obrigada. Boa leitura para vocês. E sigam as orientações. Bom dia.